João do Canto e Castro. João do Canto e Castro Silva Antunes, nasceu em Lisboa, filho do general José Ricardo da Costa Silva Antunes e de Dona Maria da Conceição do Canto e Castro Mascarenhas Valdez. Em 1891, casa com Dona Mariana de Santo Antônio Moreira Freire Correia Manuel Torres de Alvim, de quem teve duas filhas. Faleceu em 14 de março de 1934. Após ter feito o liceu no Colégio Luso-Britânico, foi admitido na Real Escola Naval em 10 de dezembro de 1881. Guarda-Marinha, em 11 de outubro de 1883, foi promovido 4 anos depois a segundo-tenente. Neste posto embarcou nas corvetas Bartolomeu Dias e Estefânia, na fragata Dom Fernando, no transporte África e nas canhoneiras Tâmega, Liberal e Zaire. Nesta última, navegou até Macau, Timor e Moçambique, vindo a ser nomeado seu comandante interino em 1 de abril de 1889. Em março de 1890, desempenha as funções de auxiliar técnico da Comissão de Limites no Congo, sendo agraciado com as condecorações da Ordem da Estrela Africana e com a Medalha de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa. É promovido a primeiro-tenente em janeiro de 1891, passando a prestar serviço na Escola de Alunos Marinheiros, em Lisboa. Em 1892, é nomeado governador de Moçambique por indicação do almirante Ferreira do Amaral. É obrigado a regressar a Portugal em virtude de ter contraído uma angina de peito. Em 1893, transporta João Chagas, que vai cumprir pena de degredo, para Angola, a bordo do São Tomé. Retoma o governo de Lourenço Marques, cidade que defende dos ataques das populações africanas, em setembro de 1894. Por essa ação é condecorado com o colar da Torre e Espada. É nomeado governador de Moçambique até maio de 1896. Em 1902, volta ao mar para comandar as canhoneiras de Ivonga. Em 16 de junho de 1910, é promovido a capitão de fragata, passando a desempenhar o cargo de vogal da Comissão Técnica da Direção-Geral de Marinha, funções que ainda desempenha quando é implantada a República. Até ao mandato de Sidónio Paes, a atividade de Canto e Castro, excetuando uma experiência de deputado no último Parlamento da Monarquia e ainda assim dedicada à reorganização das forças navais, circunscreveu-se ao desempenho de funções relacionadas com a sua carreira de oficial da Armada Portuguesa. Em 9 de setembro, pressionado pelos seus camaradas, acaba por aceitar o cargo de secretário de Estado da Marinha. 2 dias depois da morte de Sidónio Paes, a 16 de dezembro de 1918, é eleito Presidente da República. João do Canto e Castro Silva Antunes é eleito Presidente da República Portuguesa na sessão do Congresso de 16 de dezembro de 1918, segundo os princípios parlamentares estabelecidos pela Constituição de 1911. Após a chamada para o primeiro escrutínio, em que respondem 134 congressistas, os representantes monárquicos saem da sala, entrando na urna somente 125 votos. Dado que eram necessários 131 para poder haver quórum, procedeu-se a novo escrutínio, agora com a presença de 138 votantes. No primeiro, Canto e Castro obteve 121 votos, José Relvas 1, Basílio Teles 1, Garcia Rosado 1, e uma lista em branco. No segundo,
Cantui Castro obteve 137 votos e só uma lista branca. Ao longo dos seus 294 dias de mandato, irá empossar os governos de Tamagnini e Barbosa, que pouco durará mais do que um mês, a que se seguirá o de José Relvas, de 27 de janeiro a 30 de março de 1919. O de Domingos Pereira, que, muito embora marque o regresso da República Velha, só vigora desde aquela última data até 29 de junho. Por último, o do Coronel Sá Cardoso, saído das eleições de 11 de maio que deram a vitória ao Partido Democrático, terá uma vida mais longa, isto é, desde os últimos dias de junho até 21 de janeiro de 1920. Durante o período presidencial, Cantui Castro não teve tarefa fácil. A agitação política e social, herdada do cidonismo, não abrandou, muito antes pelo contrário. No mês de janeiro de 1919, as forças monárquicas chefiadas por Paiva Couceiro vão proclamar o regresso do regime monárquico, no Porto e em Lisboa. O núcleo de Monsanto é desbaratado em poucos dias, mas a monarquia do Norte só será vencida cerca de um mês depois. Após um período de grande agitação das camadas laborais, Cantui Castro tenta renunciar ao seu mandato, apresentando um documento para o efeito na sessão do Congresso de 3 de junho de 1919. As intervenções de António Maria da Silva, Antônio José de Almeida, Costa Júnior, Jacinto Nunes e Domingos Leite Pereira, fazem-no desistir do seu propósito. Até ao fim do seu mandato, em 5 de outubro de 1919, merece em realce a visita do presidente do Brasil, Epitácio Pessoa, em 7 de junho por 3 dias, o Tratado de Paz de Versalhes assinado, em 28 de junho, por Afonso Costa pela parte portuguesa, a criação da Confederação Geral de Trabalhadores em 13 de setembro, e o aparecimento do Partido Republicano Liberal, resultante da fusão dos partidos evolucionista e unionista. Após ter sido substituído no seu cargo, retoma a lógica da carreira militar. É promovido a almirante. Passa a desempenhar as funções de chanceler da Ordem de Torre e Espada e de presidente do Conselho Superior de Disciplina da Armada. Passou à situação de reforma pelo Decreto de 30 de setembro de 1932.